Graça e paz, meus amados irmãos, que Deus vos abençoe. Estamos no dia 2 de janeiro do ano de 2022, o primeiro domingo do ano. E para o dia de hoje, a palavra, eu diria ser bastante oportuna. Nós vamos ler o texto que está em Ruth, capítulo 4, do versículo 13 e 14. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela foi por sua mulher. E ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. A história de Noemi, que é a sogra de Ruth, é uma história extremamente triste. E é uma história triste em todos os pontos de vista. Sabe, irmãos, se eu fosse colocar aqui um título para a pregação de hoje, seria Uma Nova História. Mas para que você escreva em Deus uma nova história, existem 3 passos que você precisa dar. Eu li o texto que já é o desfecho, já é a bênção, já é a exaltação, já é o resultado final que muitos querem alcançar, ou seja, vencer a adversidade, o tempo de deserto e tomar posse da bênção. Mas para que você possa escrever uma nova história em Deus, 3 passos são fundamentais. Primeiro, uma velha história. É necessário que exista uma velha história. 2, o abandono dessa velha história. E 3, a decisão de viver uma nova história. Cada uma delas, cada passo desse tem um fundamento, tem uma essência, tem um significado muito importante. Ter uma velha história, ter uma história, significa ter experiência, significa ter decepções, significa ter feridas, significa ter lágrimas, um caminho que você percorreu repleto de desafios, coisas que você passou, que você sofreu. Porque a maturidade, ela se desenvolve com isso. Uma pessoa que não teve uma história, que não teve um passado, é uma pessoa que ela não valoriza o que ela pode conquistar mais no seu presente. Perceba muito bem que o fraco, ele dá valor à força, porque ele sabe muito bem o sofrimento de não possuir a força. E para uma pessoa ir do fraco para o forte, existe um processo, um tempo. A história de quando eu era fraco, a história de quando eu resolvi ser forte e a história que eu estou vivendo sendo forte. O interessante é que isso nos faz ver que muitas pessoas, elas têm um problema com o seu passado. Ou elas têm um problema com o passado de outras pessoas. Se você está perto de alguém que faz o bem a você, que gosta de você, que é bom para você, e essa pessoa teve um passado, às vezes um passado sujo, entenda que possivelmente o bem que você recebe dessa pessoa é fruto da experiência ruim que ela teve lá atrás. E quando Cristo fala, não julgueis, isso tem uma amplitude de um gigantismo imensurável. Uma pessoa que chega para você e que só expõe qualidades, uma pessoa que chega para você e ela só coloca bons momentos, boas coisas, é tão agradável ouvir a história dessa pessoa. Cuidado! A vida não é artificial. A vida, a verdadeira vida, ela é feita de desafio. Ela é feita de coisas que fazem suar.
E o interessante é que a gente muitas vezes soa para não sangrar, soa para não chorar, mas tudo isso faz parte de uma história vivenciada no passado, ter uma velha história. E a velha história de Noemi é uma história cheia de detalhes curiosíssimos. Se você for ver em Ruth, no capítulo 1 e 2, existem algumas situações que são, assim, bem complicadas de se entender. Presta bem atenção. Ruth era casada com um homem chamado Elimeleque. E ela tinha 2 filhos, Malom e Quilion. E eles foram para Moabe, fugindo de uma fome que estava assolando as terras de Israel. Aí a gente começa a fazer alguns questionamentos. Eu li muitas vezes essa história e eu fui procurar, eu fui fuçar um pouco, eu fui ver. Eu não encontrei. Se alguém encontrar, por favor, até me ajude, coloca aqui na nota e fala, ó, tem isso aqui. Mas eu não encontrei nenhuma vez Elimeleque, como chefe de família, ele dizer, eu vou buscar a Deus, porque a fome está grande, e eu quero ir para Moabe, porque lá tem comida. Eu não percebi, eu não vi, eu não consegui encontrar, eu não li essa referência. O que me faz supor que ele viu a dificuldade num determinado ambiente, aí ele pegou a mulher e os 2 filhos, e ele foi para Moabe na cega. Ele disse, bom, aqui não está dando, eu vou para outro lugar. E não, sabe, não houve uma consulta a Deus. E a verdade é que, uma vez que Deus fala uma coisa para você, Deus, ele honra aquela palavra. E o interessante é o seguinte, quando você faz uma escolha com base no que Deus fala, se você depois faz diferente, aquela bênção que existia na aprovação de Deus, ela se encerra. Olha, Deus disse que eu podia ir, aí você vai. Mas Deus não mandou você voltar, aí você volta antes do tempo. Não faça isso. Você consultou a Deus para ir? Consulte a Deus para voltar. Elimeleque, marido de Noemi, não consultou a Deus. Pelo menos eu não vi, não tem notícia. E o interessante é que o nome Elimeleque significa Deus é meu rei. E eu fico pensando que alguém que tem um nome como esse, Deus é o meu rei. No Oriente Antigo, aliás, nas culturas antigas, o nome sempre tem significado. O nome, ele sempre tem uma representação moral e social muito grande. Todas as vezes que chamar alguém, Elimeleque, a pessoa professava, Deus é meu rei. É um nome abençoado e um nome abençoante, porque a pessoa declarava-se servo de Deus no declamar do nome deste homem, o que pressupunha uma servidão na sua identidade. E ele ignorou a sua identidade, ao que eu posso entender, e ele foi mesmo assim para Moabe. Agora, por que ignorou? Porque a gente não encontra, como eu disse, eu não encontrei. Mas ele foi. Um outro detalhe, ainda em Ruth, capítulo 1 e 2, que eu achei terrível. Eu acabei de falar para você que o nome não é só uma questão de identidade, é uma questão até da bênção, do que o pai deseja para um filho, sabe? Tem muita implicação, tem significado mesmo. Aí os nomes de Noemi, que é agradável, né? Noemi significa agradável. Elimeleque, Deus é o meu rei. Olha, 2 nomes bonitos, favoráveis à própria pessoa. Aí eles têm 2 filhos. O nome do primeiro, Malom. Aí eu confesso a vocês que quando eu fui ver o significado desse nome, eu não acreditei muito, sabe? Eu fui procurar em outras fontes, eu fui ver, porque eu fiquei pensando, como é que um pai e uma mãe botam um nome desse num filho? Malom significa adoentado, enfermo, doente. Às vezes, em certos contextos, significa até deficiente
e em certos contextos, inválido. Ou seja, uma mãe e um pai têm um filho e botam um nome desse. Eu fico pensando, o que é que eles projetaram sobre esse filho? O que é que eles olharam para esse filho? O que eles viram? Sabe? O que é que eles... É uma coisa a se pensar com muito cuidado. Eu sou pai. E há algum tempo atrás, meu filho, ele hoje é adolescente, mas quando ele era criança, eu orava por ele e às vezes me vinha, eu dizia, Senhor, desde já eu te peço, pela esposa do meu filho. Sabe quem estava perto, assim, cara, o menino ainda é uma criança. Eu dizia, eu sei, mas um dia ele vai conhecer ela, eu já quero abençoar ela, seja lá onde ela estiver desde já, para que realmente seja uma bênção e que tudo corra bem. Para que Deus cuide dos caminhos, para que as coisas possam transcorrer. Ou seja, existe esse espírito no pai e na mãe de abençoar os seus filhos? É algo natural, instintivo? E aí, Noemi e Elimeleque botam o nome de um dos filhos de Maalon. Mas aí, eles tiveram outro, que é Quilion. E o nome não é diferentemente bom. Sabe, olha bem, Quilion significa desfalecido, cansado, exausto, ou então ausente. Ou seja, um zero à esquerda, um nada. Malon e Quilion. Como é que uma pessoa em sã consciência é a mesma coisa? Numa equivalência aberta, de um casal ter um filho, e o sujeito chega no cartório, e o oficial do cartório pergunta qual é o nome do menino, qual é o nome da criança, coloque aí, retardado. É claro que o oficial do cartório não vai fazer uma coisa dessa. Mas a equivalência, ela é coerente. E aí, aconteceu o seguinte. Foram para Moabe para escapar da fome. Aí, Malom e Quilion se casaram. Tiveram suas esposas. Uma delas é Ruth. E sabe o que acontece? Acontece que Elimeleque, o marido de Noemi, morre. Pouco tempo depois, morre Malom e Quilion. Ou seja, Noemi fica viúva e fica sem os dois filhos. E ela fica com as duas noras. Uma nora decide ir embora, buscar o caminho dela. E Ruth decide ficar com a sogra. Pessoal, a velha história aqui se confundiu com o abandono da velha história. Inclusive tem um texto em que Noemi fala para Ruth, filha minha, vai viver, vai, porque porventura eu teria outro filho para você casar, não tenho. Vai para o teu caminho, vai buscar uma vida para você viver. E Ruth disse, não, aonde você for, inclusive tem uma palavra que é linda, onde fores eu vou, que comeres eu como, teu povo é o meu, teu Deus é o meu, não me instes a sair da tua presença. Linda essa confissão, essa moral, esse bom senso. Ruth assumiu a sua sogra como uma mãe. O interessante é que a história de Noemi, a velha história de Noemi, é feita de escolhas completamente inconsequentes. Primeira escolha inconsequente. Ir para Moabe pela vontade própria. Tem gente que fala, eu quero uma coisa. Aí alguém, com um certo juízo, diz, você falou com Deus a respeito. Não, eu quero fazer, é eu que quero fazer. Se eu conseguir fazer é porque Deus abençoa. Olha, não brinca com a tua vida desse jeito.
Não faça uma coisa dessa com você. Com Deus não se brinca. Ele te deu livre-arbítrio, você escolheu e você vai, mas não vá pensando que porque ele permitiu que você fosse, que ele abençoou a sua ida. Não, você foi porque você quis. E o pior de tudo, eles foram. Não se sabe por que puseram esses dois nomes nos filhos. Também foi muita inconsequência. E aí, um dia, a conta chega. Lembra disso, um dia a conta chega. A inconsequência de Elimeleque custou caro para ele. Fugiu da fome, com medo de morrer, e acabou morto. E aí eu me lembro de Jó 3,25. O que eu mais temia me sobreveio. Irmãos, pastor, mas eu estou buscando uma palavra de Deus e Deus não fala nada, então não faça nada. Espere. Mas já faz tanto tempo que eu estou esperando. Pelo menos você está vivo, esperando. E enquanto você está esperando, ele está cuidando. E no dia que ele quiser falar, ele fala. Porque ele não tem obrigação de falar quando você quer. É você que tem a obrigação de esperar ele falar. Lembre disso. Chega um determinado ponto que Noemi disse assim, eu vou voltar. Mas olha bem, essa velha história precisa ter o segundo ponto, né, que é o abandono da velha história. O abandono da velha história é quando Noemi diz assim, eu vou voltar para Israel. Ela toma a iniciativa de voltar para Israel. E diga-se de passagem, é da onde não deveria ter saído. Chegando lá, havia remidor, havia conhecido, havia amigo, havia parente. Quer dizer, talvez essa fome não tivesse tanta força pela uma ajuda a título de irmandade, de fraternidade, mas não queriam depender de Deus, nem do favor, que às vezes Deus usa. E tem gente orgulhoso que diz, eu não quero isso, cuidado. Cuidado, queira o que Deus quer, para que depois Deus te dê a possibilidade de realizar o seu querer. É necessário prestar muita atenção. Noemi disse assim, eu vou voltar para minha terra, eu tenho uma casinha, não sei o quê, tem algumas coisinhas, eu vou ver como é que tá. Chegou lá, estava tudo escombro, chegou com Ruth. Não tinha nada, não tinha comida. Quando chegou na cidade que todo mundo viu ela com aquela roupa de viuvez, o pessoal começou a chorar alto, o pessoal que, é claro, quem gostava. E eu fico pensando que quem se lamentava e quem chorava junto com ela não podia sorrir com ela dizendo, come um pouco aqui do meu feijão. Não é? Ou seja, perguntasse a Deus para se ir, eu vou ou não vou, eu fico. Quantas vezes a gente já ouviu falar, eu já ouvi falar inúmeras vezes, ele disse assim, olha, não vai, fica. Certa vez eu estava na Itália e fui num culto no lar e tinha uma moça que estava com a passagem comprada para ir para a Espanha de trem. E foi uma noite em que o Espírito Santo trabalhou muito. E naquela noite eu falei, disse assim, tu não pode fazer essa viagem. A mulher ficou naquele jeito e disse que não, e que o ir fazer não sei quantos anos que não viu o irmão, e já estava de passagem comprada. Aí uma pessoa, uma irmã chegou para mim e disse, escuta, ora aí a Deus, por favor, ela está muito abalada, para ver aí como é que faz, se Deus abençoe de algum modo. E eu fui buscar a Deus. E Deus disse assim, diga a ela, que vá daqui a 2 dias, 2, 3 dias, eu não me lembro.
Interessante que o trem que ela ia pegar explodiu. Tinha uma bomba de um grupo terrorista espanhol. Eu não lembro qual é o nome, não sei se é IRA ou é ETA, eu não sei. Mas explodiu uma bomba. E é incrível que ela estava naquele trem. E quando ela ficou sabendo, pelo telefone, ela dizia: Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me protegeu. Presta atenção. E no momento, Deus disse assim: olha, não vai. O não de Deus é um sim bem mais alegre para você. É você que não entendeu ainda. Mas aí a Ruth, ela estava de volta a Israel e começou a se livrar da velha história. Você precisa. É necessário ter uma velha história. Mas também é necessário não fazer dessa velha história o seu mapa de vida. Não fazer dessa velha história um exemplo. Não faça das suas decepções as suas conselheiras. Não faça das suas tristezas as suas conselheiras. Uma coisa que eu falo muito é o seguinte: confie na realidade e não diretamente nas suas experiências. Como assim? Porque às vezes você tem uma decepção com uma pessoa e foi naquele contexto, com aquela pessoa, naquele tempo, naquela situação, e não significa dizer que todas as pessoas vão fazer igual a ela. Ou seja, às vezes a experiência ela precisa ser peneirada, filtrada também, para ela não ser um peso que não te deixa viver. Você tem que ter uma velha história para você angariar a experiência, mas essa experiência ela precisa funcionar como uma bússola saudável e não como uma neurose para você. Mas eu não tenho essa sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6. Pede a ele dá liberalmente. E você vai entender. Mas aí vem a decisão, o ponto 3, de viver uma nova história. Eu vou te falar uma coisa. Decidir viver de maneira nova. Decidir viver de novo. Tal como um dia atrás do outro renova o tempo, assim é a vida. Eu decido viver uma nova história. Eu, em Deus, vou escrever uma nova história. E eu vou escrever essa nova história começando com as minhas decisões. Comece a decidir o que separa você de Deus, o que atrapalha você ficar perto de Deus, o que atrapalha você orar, o que atrapalha você louvar, o que atrapalha você crescer espiritualmente, o que atrapalha você ser aquilo que Deus projetou você para ser dentro do reino dele. Comece a olhar com o enfoque, com a lente da palavra, você vai ver que as coisas vão ter uma clareza. Mas se no momento você começar a sentir, nossa, eu vou ter que me livrar disso, se doer no coração, é porque é verdade, tem que tirar. E vou dizer mais uma coisa, enganoso é o coração do homem, lembre muito bem disso. Existem muitos exemplos de paixões que destruíram vidas. E depois de anos, a pessoa que tomou decisões em cima de paixões fala, meu Deus, o que eu fiz? Olha, irmãos, Deus é o Deus do impossível. E tem situações que Deus ele transforma completamente, mas tem situações que o cara escolheu para ele. E aí, de vez em quando, no meio do caminho, acontece morte de certas pessoas, então não dá para voltar atrás e refazer tudo, porque... Cuidado! Mas você precisa decidir, eu vou viver uma nova história, mas eu vou viver uma nova história direito. Vou viver uma nova história direito. Você tem esse direito. Aí, existia um homem virtuoso chamado Boaz, com campos, né? Aí Noemi disse assim, filha, falou com Ruth, vai ao campo, ver se você acha alguma coisa pra gente comer. E ela foi justamente nos campos de Boaz.
E Boaz, vendo a boa vontade, o movimento da mulher, e a mulher dedicada, às vezes ajudava quem ela não precisava ajudar, tal como ela ficou com a sogra, que realmente ela nem precisa, ela não era obrigada a ficar, mas ela ficou, demonstrando um caráter, sabe? Fazer o que não se é obrigado a fazer, às vezes, mostra o retrato do caráter de alguém, que a pessoa fez de coração. E Boaz notou nela, e falou para um dos seus empregados, deixa cair algumas espigas inteiras para essa mulher pegar, que ela merece, ela trabalha bem, ela ajuda, tem boa vontade, é disposta, ela tem um bom coração, voltou com a sogra, está cuidando da sogra. As pessoas veem. O bem que você faz é visto. Talvez não seja comentado aos teus ouvidos, mas é visto, é comentado. Aí Ruth volta para casa. Devia estar um pouquinho melhor, mais varridinha, né? Que a velhinha foi dar um grau, mas ainda bem difícil a situação. E voltou com o saco cheio de grãos. Filha, graças a Deus, como é que foi isso? Aí ele disse, eu fui para o campo de um homem chamado Boaz. Quando falou Boaz, Noemi disse assim, glória a Deus, é um dos remidores. Vai que esse é o caminho certo. Na cabeça de Noemi, ela começou a ver o seguinte, olha, eu não tive marido, eu perdi marido, eu perdi filho, essa moça está comigo, mas eu desejo que ela tenha um marido novo. Não é porque eu não posso ter que ela não pode. Noemi, a base da decisão de uma nova história não é trazer a amargura do passado para determinar o seu presente, não. Ela disse, não, vai, Ruth. Quem sabe esse homem não vai ser um excelente marido para você, minha filha. O bom sentimento. É assim que se começa uma nova história. Enterrando rancores, medos, enterrando mágoas, enterrando tudo. Uma nova história começa quando a sua consciência, ela suspira profundamente, trazendo à tona o melhor que há em você. E aí, ela foi. E se desenrolou a história que este homem, Boaz, foi o remidor e ficou, porque pela lei judaica, pela lei do levirato, o parente mais próximo precisa casar, né, com a mulher do defunto para dar origem à sua, para dar continuidade à sua semente, à sua genealogia. Tinha outro, mas Boaz negociou e fez tudo, era um homem virtuoso, um homem notório no lugar, e aconteceu que Ruth e Boaz se casaram. Preste bem atenção. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por sua mulher. E ele a possuiu, e o Senhor fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Não sei se você sabe, mas Ruth, ela teve um filho muito especial. E esse filho especial, ele participa de uma história mais especial ainda. A gente precisa ter com muito respeito. O interessante é que o filho de Boaz com Ruth se chama Obed. Obed significa servo. Servo. O que o nome de Elimeleque poderia representar, mas não foi. Obed é pai de Jessé. E Jessé é pai de Davi. Uma nova história decidiu o curso de toda uma nação. Noemi, de um modo indireto, foi participante da concepção da segunda dinastia da monarquia de Israel, porque a primeira dinastia foi de Saul, que acabou, e depois veio a segunda dinastia de Davi, que aí foi até Salomão, e entrou em crise com Roboão. Mas entenda,
a nova história que você vai reescrever para a sua vida vai gerar ondas que vão influenciar a vidas de muitos. Não é só a tua vida que será influenciada. Muitas outras vão sentir o efeito da tua decisão de escrever uma nova história. Só depende de você. Está na tua mão. Você precisava ouvir essa palavra para que você pegue o que é bom da experiência da velha história. Abandone o que é ruim da velha história. E tome a decisão de escrever uma nova história. Meu irmão, minha irmã, Deus vai abençoar muito a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Que Deus, Ele te dê paz, te dê vitória, te dê saúde. Que este ano de 2022 seja realmente uma nova história que você decidiu hoje escrever. Para que muitos saibam que Deus está contigo. Que Deus te abençoe. Em o nome do Senhor Jesus.